que quase ninguém sabe, mas é uma verdade na minha vida e eu queria compartilhar com você. Você sabe que a gente, quando criança, tem alguns sonhos, né? Vontade. Ora a gente imagina que pode ou vai ser um jogador de futebol. Ora a gente imagina que quer ser médico, advogado, enfim. No meu caso, até por gostar muito da culinária, principalmente quando tem um prato diante de mim, desde pequeno, né? Meu sonho sempre foi ser um chefe, um cozinheiro, e ter uma assistente como essa que vai vir aqui agora. Esse é o sonho de consumo de todo cozinheiro. Aperta muito não, vamos denunciar aqui, né? E, por favor, né, faz o serviço completo. E eu sempre tive essa vontade. E ficava imaginando, ainda quando criança, que um dia eu iria crescer e tornar esse sonho uma realidade. Fazer muitos pratos gostosos, aproveitá-los da melhor forma possível. A cozinha certamente sempre foi um lugar muito frequentado lá na minha casa, por todos nós. E o desejo de mexer com isso tudo e de ver o processo dos ingredientes sendo misturados, sendo trabalhados, e aí logo depois a concretização daquele prato pronto, era um desejo muito grande para a gente, e especialmente para mim. Só que uma coisa é a expectativa, né, meu irmão? Outra coisa é a realidade. Passa aí, Marquinhos, por favor. Mesmo tendo esse sonho desde pequenininho e tentando já me arriscar nas receitas, pode passar. A gente não tinha muito sucesso. Você pode ver essa foto minha, bem pequenininho. Esse foi um dos primeiros pratos que eu tentei fazer. E você pode perceber que não deu muito certo. Minha vocação na culinária, desde pequenininho, foi um grande desafio para mim. E a gente vai assim, tentando, e não desiste do sonho, porque sonhos foram feitos para serem vividos, realizados. E eu não deixei de sonhar, não. Mas ficou assim, parece que adormecido na minha vida. Só que em 2016, eu cheguei nessa igreja. Pode passar, Marquinhos, por favor. E eu cheguei aqui magro. Cheguei aqui, vesti esse terno e o terno fechava. E aí eu cheguei nessa igreja e reacendeu o desejo e a vontade de novamente viver aquele sonho. Afinal de contas, muita gente faz muita coisa gostosa nessa igreja. E aí você visita um, visita outro. Pastor, eu fiz um bolinho, pastor. Não posso, minha irmã. Muito obrigado. Deixa para a próxima. Ah, pastor, não é possível. Você não vai comer pelo menos uma fatia. E de fatia em fatia, aqui estou eu. Depois de quase 4 anos, 20 e poucos quilos mais gordinho. Mas eu fiquei tão assim, movido por tanta comida gostosa, tanta coisa boa, e eu descobri que nessa igreja aqui está o autor de uma iguaria que daqui a pouco, daqui a algum tempinho, a gente vai estar provando, e a maioria gosta, que no Natal, para muita gente, não pode faltar. O que é? Rabanada é uma, mas tem outro. Panetone. Você sabia que o criador do panetone é dessa igreja? É. O poder culinário
aqui nessa igreja é muito grande, ele é muito intenso. E o criador do Panetone, ele não está aqui, acho que dentro, mas ele estava. É o Tony. Porque Tony, desde pequeno também, tinha um sonho de fazer pães bonitos, pães deliciosos, e fazia o pão, era o pão de Tony. Pão de Tony, pão de Tony, Panetone. E eu disse, poxa vida, eu não posso ficar para trás. Já que o inventor do Panetone é membro dessa igreja, eu que sou pastor, não posso ficar para trás. O sonho reacendeu na minha vida. E aí eu fui voltando, né, às origens. Pode passar, Marquinhos. E Viviane fez aniversário. E eu imaginei fazer um bolo para ela. Mas esse bolo ficou tão esquisito. Eu imaginei fazer um bichinho bonitinho e fazer uma surpresa. Quando Viviane chegou e viu esse troço aí em cima da mesa, ela repreendeu e eu fiquei muito triste, porque eu disse, poxa vida, a minha vocação culinária de fato parece de mal a pior. Mas eu não desisti, porque se tem uma coisa que a gente é persistente. Eu disse, agora vai. E aí eu fiz esse outro prato. Eu olhei uma receita de caramelo e disse assim, eu vou fazer. Só que eu me distraí no telefone, porque nesse dia, muita gente da igreja estava me ligando. Pastor, dá para a gente marcar o gabinete para quarta? E também o caramelo, você pode ver que passou um pouquinho do ponto. Era para ele ter ficado um pouquinho menos apurado. Mas eu não desisti. E eu disse, eu vou conseguir. E eu tentei mais uma receita. Pode passar. Só que eu não sabia porque, de alguma forma, aquela receita parecia muito embaçada. Eu não conseguia enxergar muito bem os ingredientes, mas eu tinha trocado de óculos pouco tempo. Não era para ser daquele jeito. E por fim eu disse, bom, se nada dá certo, eu vou tentar pela última vez. Pode passar. E eu fiz uma deliciosa pizza, só que botei para assar sem o tabuleiro. Eu acho que tabuleiro é de fato necessário. Quem criou o tabuleiro sabia o que estava fazendo. E aí sabe por quê a gente fica frustrado? Porque uma verdade eu descobri dentro disso tudo. Pode passar, por favor. Não basta a gente estar perto de bons cozinheiros. Tem o Fogaça, tem o Felipe Bronze. Esse daqui, que está aqui mais abaixo ali de óculos, é o melhor que tem. Aquele cozinheiro ali, internacionalmente conhecido. Mas eu descobri uma coisa: não basta estar perto, é preciso ter alguém para auxiliar e para dirigir as nossas ações. E eu queria te convidar a refletir sobre isso nessa hora. E nós vamos ler o texto que será projetado aí em 2 Reis, capítulo 4, do 38 ao 44, diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome estava assolando a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe a panela no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma parreira brava. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritavam: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em suas espigas. Então Eliseu ordenou ao servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens?
Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Há morte na panela, ó homens de Deus. Esse texto diz que Eliseu chega a um lugar, ele encontra os discípulos dos profetas, e é interessante porque eles estavam com fome. Alguém manda outro ir buscar algum tipo de alimento que pudesse ser cozido, e essa pessoa vai e por engano pega um alimento venenoso, algo que iria trazer, à medida que era para matar a fome, na verdade traria morte para aqueles homens. Mas a Bíblia conta que ao acrescentar um punhado de farinha, todo o quadro muda e aquele alimento agora passa a não mais promover nenhum tipo de circunstância adversa ou de perigo para aqueles homens. E em seguida o texto termina dizendo que alguém vem trazendo consigo pães das primícias e espigas de trigo. E naquele processo há uma multidão sendo alimentada, e o texto diz que ainda sobrou. Deus deixou para a gente um livro de receitas, seja para ter um casamento feliz, seja para ter um relacionamento saudável, seja para ter sucesso no trabalho, nos relacionamentos como um todo, mas também para vencermos este mundo. E eu queria aqui rapidamente preparar uma receita com você. E no primeiro ingrediente que essa receita precisa para ser uma receita de fato positiva é o discernimento espiritual. A gente precisa na vida ter uma boa pitada de discernimento espiritual. O texto diz no versículo 38 que havia uma grande fome assolando o povo. E aqueles homens estavam sentados. Sentado é posição de prostração, posição de acomodação. É interessante porque eles estavam com fome, e se o profeta Eliseu não manda com uma certa urgência alguém buscar alimento, talvez eles ficassem ali sentados esperando a morte chegar. E é interessante porque essa atitude do profeta mostra para a gente que quem tem fome tem pressa, como dizia o nosso poeta, digamos assim, né, do nosso tempo contemporâneo, Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, e tem mesmo. E o profeta então manda buscar aquele alimento. Mas é interessante porque muitas pessoas estão famintas, e famintas podem talvez serem ludibriadas e acabar tomando para si uma coisa que não vai trazer saciedade, mas muito pelo contrário, vai trazer um grande prejuízo. Sabe por quê? Porque há uma fome dentro do ser humano que só pode ser saciada por alguém que tem em si mesmo o poder de trazer esse contentamento pleno na vida daquele que o recebe. A Bíblia vai dizer, o profeta Amós diz que haveria uma fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É interessante porque por si só o homem não consegue perceber isso. O homem não consegue. Você já teve momentos na vida que você disse assim: estou com vontade de comer alguma coisa, então come, mas não sei o que é. Assim também na vida espiritual, o ser humano pode ter em si uma fome, um apetite, mas ele olha e não sabe muito bem o que é, não sabe o que ele está precisando. E sabe de uma coisa? Só o Espírito Santo que pode, de fato, exercitar e exercer em nós a capacidade de percebermos essa consciência da necessidade de ter o Senhor em nós. Como registrado lá por João, capítulo 16, do verso 7 em diante, Jesus vai dizer assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-o enviarei. E ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Repare que nem tudo que parece alimento o é. Há muitas coisas que podemos ingerir na vida pensando que aquilo ali vai nutrir o nosso corpo, mas na verdade o que ele vai fazer é provocar a morte. No verso número 41 do texto que lemos, diz o texto: porém, ele disse, o profeta, trazei farinha, e ele colocou na panela e disse, tira de comer para o povo, e já não havia mal nenhum na panela. Eliseu, o profeta do Senhor, sabia o que fazer, sabia porque tinha discernimento, e só quem tem o Espírito Santo dentro de si mesmo pode ter esse discernimento do que é necessário fazer, do que precisa ser feito, porque se o Espírito Santo não estiver em nós somos muito propensos a comer veneno, achando que estamos comendo coisa boa. No mundo que vivemos hoje, há muita gente comendo veneno nesse momento. Vendo um relato de um pastor muito abençoado que trabalha com jovens nas regiões periféricas do Rio de Janeiro, ele disse um caso de uma menina adolescente na Vila Kennedy. E essa menina começou a se envolver, uma menina jovem, adolescente ainda, se envolver com um bandido. Era mulher de bandido, namorada daquele que estava ali operando no tráfico. E ela se sentia muito bem com aquela posição. Ela entendia que estava galgando uma posição honrosa. E ele recebeu um vídeo de uma pessoa dizendo: olha, pastor, você trabalha com jovem, vê isso aí, você precisa mostrar aos jovens da sua igreja. E o vídeo era o rapaz, aquele namorado, batendo nela com um facão. E ele batia com o facão no pescoço, na lateral do corpo. E ele não batia com um facão de chapa, ele batia com a lâmina do facão. E enquanto ele batia, ela ia sendo cortada, ela ia sendo picotada. E depois ele filma, como se fizesse uma selfie, o corpo daquela menina carbonizado. Queridos, o mundo está comendo veneno, achando que está comendo iguaria boa, que está comendo coisa que presta. E só o Espírito Santo pode trazer a consciência do que de fato estamos ingerindo em nossa vida. Nesse texto fica claro que o profeta do Senhor estava diante de uma manifestação, de um olhar muito mais apurado do que os olhos humanos podem ter. Não é mágica, não é mistério o que acontece naquele momento. Um punhado de farinha, que não era uma farinha mágica, aquela farinha era farinha de trigo, farinha usada para bolos e pães. E o trigo na Bíblia, em muitos momentos, ele vai fazer uma metáfora associada à palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nós precisamos como um ingrediente principal na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser uma mensagem constante na minha e na sua vida, no nosso coração, porque como diz João 8,32, essa é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a mensagem que cura de qualquer mal. Por isso, nessa noite, para ter o Espírito Santo em sua vida e te dar discernimento espiritual, você precisa render-se a Ele, abrir o seu coração e dizer: eu quero ter essa visão que Eliseu teve naquele momento. Em segundo lugar, o segundo ingrediente dos três que nós precisamos para completar essa receita, nós precisamos também de uma grande, boa dose de experiência pessoal com Deus. O Espírito Santo não é privilégio de alguns. O Espírito Santo está disponível a todo aquele que o quiser receber. Mas o fato é que o Espírito Santo só habita no coração de gente que está disposta a se despir de si mesma e se render à vontade do Pai. É interessante porque o versículo 39 diz que alguém saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parreira brava, apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto, e quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. A gente precisa entender uma coisa: esse homem estava perto do profeta, como eu estou perto de tantos cozinheiros excelentes, mas não é o fato de estar perto apenas que faz diferença na nossa vida.
Talvez você seja alguém que esteja frequentando a igreja há muito tempo, mas ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor. Estar perto, estar no meio apenas não basta. Você precisa fazer parte, você precisa receber o Senhor no seu coração, e nós só podemos ter o Espírito Santo na nossa vida ao passo que confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, o único Redentor de nossas vidas. Interessante porque esse homem sai e busca aquilo que deveria ser para a vida, mas que o levaria à morte. E um dos problemas principais do nosso tempo é que as igrejas estão cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. Pessoas que estão comendo veneno, achando que estão comendo do melhor de Deus. Nós precisamos ter olhos espirituais, precisamos de uma boa dose de experiência pessoal com Deus, porque embora estejamos aqui com um número significativo de pessoas, o olhar de Deus, ele é específico dentro do teu coração. O olhar de Deus está diante daquilo que você está sentindo, daquilo que você tem passado, daquilo que você viveu essa semana, mas também sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus temores, sobre os seus traumas, sobre as suas dificuldades. O Senhor penetra com o seu olhar agora diante do teu coração, e Ele quer tratar comigo e contigo de forma individualizada. Ele quer fazer parte do nosso coração, Ele quer que a gente tenha uma experiência pessoal com Ele. Gente comendo veneno, achando que é alimento. Efésios 1, 13 e 14 nos diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A Bíblia afirma, queridos, que o Espírito Santo é o selo na vida daquele que é salvo por Jesus, daquele que recebe Jesus em seu coração. E eu queria fazer um convite para você nessa noite, que você se renda a Jesus, e que você não apenas fique perto, porque ficar perto não nos faz ser o que devemos ser, o que podemos ser. Estar perto de gente que cozinha muito bem nessa igreja não faz de mim um ótimo cozinheiro, como eu gostaria de ser. Estar perto de gente santificada não te faz santo, porque o que você precisa é ter um encontro e uma experiência pessoal com o Senhor no seu coração. Para evitar a morte, a gente precisa estar atento às aparências, para que a gente não se engane achando que o veneno é comida. O texto de 1 Coríntios 2, do verso 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e eles ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É interessante porque não há como entender as coisas de Deus se não for através do Espírito. A própria Bíblia, e é isso que me fascina em Deus, é isso que me fascina nesse Deus que é tão poderoso, mas que tem coragem de dizer em sua própria palavra que ao passo que cremos nele e ao passo que recebemos o Espírito Santo, somos como loucos para o mundo. Sabe aquela gente que vai dizer assim: ih, você está meio esquisito, você entrou com esse negócio de igreja, parece que fizeram uma lavagem cerebral em você. Você está vendo o diabo em tudo, você está vendo que tudo é muito espiritualizado. E a gente aqui não é adepto de ver diabo em tudo, não. Tem coisa que não bota na conta dele, não. Tem coisa que a gente mesmo que faz. Tem coisas que somos nós mesmos que demos mole.
Mas há uma coisa interessante, que quando recebemos o Espírito, Ele discerne dentro de nós coisas que só Ele pode discernir. A história do filho pródigo é um belo e clássico exemplo disso. O pai tinha 2 filhos, o mais moço diz ao pai que quer parte da herança, e ele vai dissolutamente vivendo, desperdiçando todos os bens, até o passo de que todo o dinheiro acaba, ele está sem nada, passa agora a ser um empregado e a desejar comer daquilo que sobra dos porcos. E diz o texto, em um dado momento, que ele cai em si, e ele percebe que na casa do pai ele tinha tudo, mas aí, aquele momento para ele faz com que ele repense a vida, como se um filme passasse em sua cabeça, e ele percebe que só estava naquela situação porque ele mesmo havia escolhido o caminho da perdição. Queridos, não há como ter esse entendimento se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi nos dado como consolador, como aquele que é o nosso ajudador, como aquele que está caminhando ao nosso lado, e é aquela voz chamada por muitos de voz da consciência. Naquele momento em que nós temos os nossos rompantes, e o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, diz: calma, não faz dessa maneira, respira, segura a onda, e nós começamos a discernir aquilo que só através do Espírito Santo nós podemos fazer. E, em último lugar, para a gente terminar essa receita, eu queria agora provar, junto com você, da ação multiplicadora do Espírito. Mesmo tendo comido aquele cozido, talvez, e ao que tudo indica, não foi suficiente para satisfazer aquele povo, não. E Deus providenciou alguém para chegar com pães das primícias. Eram pães feitos com grãos da primeira colheita. Levítico, no capítulo de número 20, no capítulo 2, vai contar sobre essa lei, o estatuto das primícias. Aqueles grãos que eram levados da primeira colheita e que deveriam ser apresentados aos sacerdotes no tempo da festa de Pentecostes, ou conhecido também como festa das semanas. E aquele homem está agora diante do profeta com aqueles pães, e não só com os pães, mas também com algumas espigas de trigo, de grão. Trigo, volto a dizer, é a palavra de Deus, uma analogia clara àquilo que é a palavra de Deus. E se nós olharmos, observarmos bem, a Bíblia mesmo vai denominar que Cristo, e Ele próprio fala isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outro momento ele vai dizer que Ele é o pão, e aquele que comer dele jamais terá fome de novo. No texto que lemos, no verso 42, diz que veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em suas espigas. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. Espigas aqui, irmãos, se o trigo representa a ação da palavra de Deus, a espiga aqui é a representação da obra do Espírito Santo. E é interessante porque é através da ação do Espírito Santo que a nossa vida é transformada e que o nosso fruto é corroborado por aquele que age dentro de nós. É através do Espírito Santo que a gente pode gerar bons frutos. Por isso não existe pessoa que se converteu, que aceitou Jesus e não teve mudança de vida, porque é a obra do Espírito Santo promover em nós fruto e características, manifestações do seu próprio poder. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aquele homem trouxe os pães, ele achou que seria pouco. Eu tenho 20 pães, tem 100 pessoas aqui aproximadamente, não vai dar. E aí, nesse texto de 2 Reis, capítulo 5, nós vemos a primeira multiplicação de pães da Bíblia. Aquele povo come os pães e ainda sobra, porque assim é a obra do Senhor na nossa vida. Versículo 44, ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou.
O cenário mudou, irmãos. Aquele cenário que era de morte, aquele cenário que era complicado, de escassez, de fome, à medida que a obra da palavra de Deus, através do Espírito Santo, é concretizada na vida de alguém, não existe mais morte, mas existe vida. Deus restaura tudo em nossa vida através do teu Santo Espírito. E nessa noite eu queria convidar a você a provar dessa experiência, porque quando provamos do trigo de Deus, a sua palavra, recebemos a cura para a nossa alma, e o pão da vida, Jesus, passa a fazer morada em nós através do teu Santo Espírito. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você veio visitar, você veio porque afinal de contas tinha que buscar o seu filho, a sua filha, mas eu quero dizer para você que você não veio aqui só para isso, não. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não abriu o coração para Jesus, hoje é o momento de você se render a Ele e dizer: Senhor, eu quero ter olhos espirituais. Eu quero parar de enxergar a vida só pelo plano humano. Eu quero ter, ó Pai, uma experiência íntima e real. Eu não quero só estar perto. Você não pode apenas entrar e sair por essas portas sem fazer uma decisão real de entrega ao Senhor, de sua vida, de seu coração. Porque o Senhor quer se relacionar com você intimamente, pessoalmente. E por fim, você precisa experimentar essa obra multiplicadora da graça, redentora de vida que só o Espírito Santo pode produzir em nós. A Bíblia chega a dizer que a obra do Senhor é como uma inundação que faz fluir dentro de nós rios de água viva. E quem sabe você está com o seu coração tão machucado. Quem sabe você está tão sem esperança. Quem sabe, assim como aquele homem trazendo consigo os seus pães, diga para o Senhor: mas é muito pouco que eu tenho. Deus está dizendo para você: deixa eu entrar no circuito, deixa eu fazer parte da tua vida, que o que você tem vai dar e vai sobrar. A obra do Senhor é assim, irmãos, é plena, não fica pela metade. A receita de Deus para a nossa vida é infalível, mas nós temos que seguir o passo a passo. Nós temos que seguir aquilo que Ele nos deixou como vontade, desejo e caminho. Por isso, queria nesse momento convidar os nossos irmãos para que a gente pudesse estar aqui louvando o Senhor. E esse vai ser um tempo de você se colocar diante de Deus. E quem sabe, se ainda não fez essa decisão, dizer: Senhor, nessa noite eu te recebo como Senhor da minha vida. Assume, Senhor. Assume essa colher da minha mão. Porque quantas vezes a gente está mexendo no caldeirão da nossa vida da maneira que a gente acha que tem que fazer. Quantas são as vezes que a gente pega e acha que dá conta, mas as receitas acabam daquele jeito, como acabaram comigo. Para de tentar sozinho. Para de tentar por si mesmo, mas se renda. Se lance nos braços daquele que pode fazer por você o que só Ele mesmo pode. Se você pudesse colocar de pé nesse